Graça e paz, irmãos. Que Deus continue a nos conceder uma ótima noite juntos, em comunhão, em nome dEle e na certeza de que Ele está manifestando a presença gloriosa dEle em nosso meio, nos abençoando, nos suprindo, nos fortalecendo. Vamos buscar então o entendimento da palavra do Senhor, abrindo as nossas Bíblias. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11. Eu lerei do verso 23 até o verso 34. Um texto bem conhecido de todos nós, que nos instrui sobre algo tão importante que nós fazemos como igreja. A palavra do Senhor diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até aqui, vamos ao Senhor em oração. Santíssimo Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, em mais esta oportunidade, e pedimos, ó Pai, que nessa noite, nesse momento, o Senhor, de maneira clara, fale conosco, ó Pai. Nos instrua sobre esta ordenança tão importante, tão fundamental para a nossa fé, que envolve a nossa unidade, a nossa comunhão, para o nosso fortalecimento. Uma instrução tão profunda que, quando mal entendida, mal conduzida, pode nos levar a sermos julgados, disciplinados. Ajuda-nos então, ó Pai, a compreender. Nós precisamos do Teu agir, do Teu Santo Espírito em nós, para que nós verdadeiramente ouçamos a Tua voz. E não aqui entendamos apenas de forma técnica o que precisamos fazer num ritual religioso. Alimenta-nos, ó Pai, fortalece-nos. Nós somos o Seu povo, nós estamos reunidos em Teu nome. E é isso que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no trecho anterior até o verso 22, quando o apóstolo Paulo está fazendo uma forte exortação à igreja, no contexto de culto. Eu tenho dito que ele está explicando sobre vários aspectos do culto. No capítulo 12, nós entraremos ainda em outras situações e problemas que estavam surgindo dentro da igreja no contexto de culto. Situações que envolviam os dons carismáticos, os dons diversos distribuídos na igreja. E o apóstolo Paulo, então, instruindo, ele exortou a igreja sobre o momento da ceia, que envolvia aquela festa ágape, como nós paramos para pensar um pouco, e ele diz: olha, eu não tenho do que admirar vocês, eu não louvo vocês, porque vocês estão fazendo uma verdadeira confusão
no momento do culto, no momento da ceia, e tudo aquilo que é mais importante nesse momento é exatamente o contrário que vocês estão fazendo. Vocês não esperam uns aos outros. Vocês ignoram a comunhão, vocês ignoram o amor ao próximo, o valor do próximo, quando vocês se alimentam sem se preocupar ou sem se importar uns com os outros, sem envolvimento, e alguns até embriagados, perdem completamente a reverência, a solenidade, a importância daquilo que estava sendo realizado naquele momento. E a gente não pode perder de vista aqui que, de fato, a Santa Ceia, o culto, em toda a Escritura é revelado a nós como uma festa, é uma celebração. Mas uma festa que precisa ser feita de maneira agradável a Deus, dentro daquilo que Ele nos chama a entender e a viver. E eles estavam, sim, celebrando uma grande festa, mas sem reverência alguma, sem solenidade alguma e quebrando os princípios fundamentais da festa. A festa da comunhão, a festa ágape, a festa do amor ao próximo. E o apóstolo Paulo, então, após ter exortado, ele faz uma apresentação agora da forma correta. Então, ele, até o verso 22 diz, não é assim que se faz. A partir do verso 23, ele diz, é assim que se faz. Tem um jeito errado, que é o jeito que vocês estão fazendo, e tem o jeito certo. E aqui é muito importante a gente perceber que ele nos dá uma orientação muito clara, no Novo Testamento, é a orientação mais clara, em detalhes, sobre a celebração da ceia, porque quando ele ensina o jeito certo, ele já elimina qualquer outros erros que poderiam surgir nas igrejas espalhadas pela terra, com o passar dos tempos e da modernidade, e das criações e invenções humanas. Então ele estabelece o motivo da ceia, o que envolve a ceia, como deve ser feito a ceia, como que nós, de maneira introspectiva, olhando para dentro de nós mesmos, devemos nos comportar diante da ceia. Na nossa igreja, nós batizamos as crianças, porque nós fundamentamos a nossa doutrina na aliança. E esse texto, ele busca o significado e a grande importância da celebração na aliança. E na nossa doutrina nós batizamos as crianças, essas crianças elas são, por causa da promessa de Deus, inclusas como povo, contada como povo de Deus, mas elas têm a oportunidade então de chegar até uma determinada idade, onde os pais e a igreja identificam que ela tem atingido maturidade sobre todos os aspectos da vida, então ela pode agora discernir a sua própria fé. E esse texto também nos ensina sobre esse discernimento, discernimento do corpo, discernimento da fé, discernimento da salvação. E os jovens da nossa igreja, então, eles têm até os 18 anos, uma idade estabelecida pela nossa Constituição, para que eles possam então discernir e confirmar a fé, professar a fé, dizendo, sim, eu creio no Senhor desta aliança. Aliança que foi feita com os nossos pais no passado, e inclusive com os meus pais, que me trouxeram ao batismo, e agora eu confirmo. Eu andarei nessa aliança com o Senhor. Então, é muito importante nós entendermos e nos lembrarmos aqui daquilo que motiva a Santa Ceia, é a aliança. Isso é muito importante quando nós estivermos hoje aqui participando da Santa Ceia, a aliança. A aliança que o Senhor fez. O cerne do ensino do apóstolo Paulo sobre a Santa Ceia, nesse trecho que foi lido, é que os crentes estão à mesa da ceia, ou seja, eles estão participando de uma mesa. Essa não é qualquer mesa, ela é uma mesa distinta, e essa palavra está ligada ao discernimento, a você separar de outras coisas. Esses crentes são convocados à mesa da aliança. E nessa mesa, eles não são os donos, os anfitriões. Cristo, o Senhor, é o anfitrião da mesa. As pessoas que participam da mesa da comunhão são hóspedes, são convidados. A mesa é do Senhor. Então, quando nós nos aproximamos dessa mesa, aqui em culto, nós temos que entender que essa mesa é dele, portanto, não é da igreja presbiteriana, não é do pastor que está celebrando a ceia, essa mesa é do Senhor. E quando nós nos aproximamos dessa mesa, então nós nos aproximamos debaixo desse senhorio. É Ele quem instituiu.
E o apóstolo Paulo, ele parte exatamente desse ponto para instruir o jeito certo de fazer a ceia. Quando ele diz no verso 23, o que eu recebi do Senhor, eu também entreguei. O jogo de palavras que ele faz aqui é muito interessante para mostrar, não sou eu que estou inventando. O que eu passo a instruir a igreja agora não é um fruto da minha inteligência, de algo que foi combinado entre os apóstolos, não. Eu recebi, e do jeito que eu recebi, eu entrego. Eu não fiz nenhuma adição, eu não fiz nenhuma correção, eu não fiz nenhuma subtração, eu recebi e agora eu entrego. Então, é desse jeito que eu recebi, é desse jeito que eu entrego, é desse jeito que vocês precisam realizar ou celebrar a ceia do Senhor. E ele, então, diz, quando eu recebi e entreguei, ou recebi do Senhor e entreguei a vocês, eu entrego o quê? O que ele entrega? O que ele recebeu do próprio Senhor? O texto aí na sua Bíblia provavelmente tem 2 pontos, né? E vai nos dar essa resposta. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Veja que forma... Nós sabemos, Paulo, inspirado por Deus, mas é admirável a forma com que a ideia é desenvolvida no decorrer de toda a carta. Ele estava exortando primeiro as pessoas, dizendo, vocês estão fazendo tudo errado. E agora ele diz, eu vou mostrar para vocês, eu vou instruir vocês aquilo que eu recebi, o jeito certo. E o Senhor Jesus estabeleceu o jeito certo no momento em que à mesa havia pecado, havia maledicência, havia traição. A mesa do Senhor, ele era o anfitrião, ele orientou os seus discípulos que organizassem aquela Páscoa, aquela celebração, e naquela mesa tem pecado, naquela mesa tem traidor. E aqui nós percebemos claramente quando Paulo diz, olha, vocês estão pecando à mesa. Essa mesa é do Senhor. E o Senhor Jesus, na noite em que havia pecado, na noite em que havia ali um plano maligno contra o anfitrião, ele entregou o jeito certo de fazer. Ele nos dá algo gracioso, belíssimo, extremamente importante para a vida cristã, no momento em que ele, sabendo disso, estava sendo traído à mesa. É como a imagem é muito chocante. Cristo convida os seus discípulos, e um desses discípulos é aquele que já premeditadamente havia combinado de entregá-lo. Entregá-lo à morte, entregá-lo a um julgamento completamente injusto. E isso é muito importante. Ainda que estivesse em todos os decretos de Deus, não diminui a culpa daquele que o traiu, não diminui a culpa daqueles que julgaram pecaminosamente, não diminui a culpa daqueles que gritavam, mata-o, mata-o. Cristo nos entrega à mesa e nos convida à mesa quando Ele entrega a sua vida. E Ele entrega a sua vida na sabedoria do Senhor por meio de uma traição. Por meio de alguém que não pensou no próximo, que não amou o próximo, alguém que pensou em si, nas suas 30 moedas, em ficar um pouco mais rico, em ter melhores condições financeiras. E nessa noite em que Jesus foi traído, ele toma o pão. E aqui então nós começamos a entender os pormenores, os detalhes dos elementos da ceia. Nós não fazemos ceia com tapioca, nós não fazemos ceia com biscoito, nós fazemos a ceia com pão. Porque Cristo institui aqui uma ordenança e Paulo diz, do jeito que eu recebi, eu entreguei, façam assim. Não faz com Coca-Cola e biscoito, faz com pão e vinho. E nós, então, nos esforçamos para seguir essa orientação. E há uma ordem. Não sei se vocês já repararam, no texto a ordem, o pão vem primeiro. O vinho vem em segundo. E essa ordem é respeitada até mesmo quando nós distribuímos os elementos. É a atenção que nós precisamos ter numa ordenança tão importante. Mas nós não podemos aqui desenvolver uma falsa religiosidade ou uma religiosidade errada, onde os elementos ou o ritual em si tenha mais valor do que aquilo que ele significa. O pão, o vinho, eles são sinais visíveis de uma realidade invisível, como eu falei domingo passado. E nós precisamos então focar e nos ater àquilo que é invisível, mas é real.
Você, na ceia, não está meramente participando de um ritual religioso, você não está meramente comendo um pedaço de pão ou tomando um pouco de vinho, você está ali à mesa do Senhor, que você não vê, mas Ele está à mesa é dele, e você está recebendo do Senhor, então, o sustento para a sua caminhada cristã, para que você não abandone a fé, para que você suporte as tentações. Então é real, e o apóstolo Paulo diz, vocês estão fazendo tudo errado, e por isso que dentro da igreja de vocês tem tanto problema. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus nos deu esses sacramentos para que nós façamos com muita seriedade. Por isso, eu sempre repito a seriedade que envolve o nosso culto. O ponto alto da nossa relação com Deus é o culto. Porque no culto Deus nos comunica realidades que são invisíveis, sim, mas elas são reais. E quando nós negligenciamos os sacramentos, o culto, aquilo que nós devemos fazer, que Deus nos convoca, nós somos disciplinados pelo Senhor. E o Senhor que disciplina no Novo Testamento não é diferente do Senhor que disciplinava no Antigo Testamento. Ele não muda. E quando então nós vemos no Antigo Testamento os textos dizendo que Deus pesou a mão sobre o seu povo, pesou porque o seu povo negligenciava as ordenanças. Exatamente isso. E nós então como igreja, e cada um de nós somos igreja, somos parte desse corpo, nós individualmente não podemos negligenciar. E coletivamente não podemos negligenciar nem o culto, nem os elementos do culto, nem a ceia ou qualquer elemento ou instrução da realização da ceia. Jesus, então, ele toma o pão e ele diz, depois de dar graças, isso é meu corpo. E aqui nós precisamos pensar um pouco sobre a significância disso. Durante algum tempo, algumas pessoas pensaram que, quando Jesus diz, esse é meu corpo, ele estava dizendo que aquele pão de fato era o corpo dele. E nós sabemos que não é. Jesus sempre usou esses símbolos, o Antigo Testamento é repleto de símbolos que apontavam para um significado. E ele está, de novo, apontando para um significado. Lutero, reformador, ele chegou a desenvolver a ideia e defender a ideia de que, de fato, o pão era o corpo de Cristo. Não na mesma ideia da transubstanciação da Igreja Católica Romana, numa ideia um pouco diferente, mas para Lutero era o corpo, o próprio corpo de Cristo. Não que ele era transformado, mas o corpo de Cristo estava ali sendo partido. Mas então vem o desenvolvimento da reforma protestante e outros reformadores começam a estudar e desenvolver o seu raciocínio. Um deles, que ficou conhecido por estudar muito esse assunto, é Zwinglio, um grande reformador também, e Zwinglio diz, olha, não é o corpo, é apenas uma figura. Cristo não está ali, é apenas um memorial. Então, depois de Zwinglio, que é um reformador muito respeitado, com um excelente trabalho de pesquisa, de entendimento teológico, vem João Calvino e outros reformadores e dizem, nem é o corpo que Lutero disse, nem é só um memorial, como Zwinglio disse. É um memorial, mas que há uma realidade espiritual, ou seja, Cristo está presente no pão, mas não literalmente, ele está presente espiritualmente. E de onde eles tiram essa ideia, esse entendimento, esse estudo que vai para o Antigo Testamento e continua no Novo Testamento? Quando ele diz, isso é meu corpo que é dado por vós, ou seja, o traidor está à mesa, eu vou ser entregue, eu sei que eu vou ser morto, porque esse é o plano do meu Pai. E ninguém toma a minha vida, eu entrego. Então o meu corpo é dado por vós. E vocês vão fazer isso, a partir de agora, em memória de mim. E Cristo então diz, é um memorial, não é literal. Eu estarei presente nessa celebração. Vocês devem fazer isso. Veja que a palavra aí, fazei, é aqui que ele institui, fazer isso. E Paulo está dizendo, o que eu recebi eu estou entregando. Cristo mandou fazer. Então, a Santa Ceia, irmãos, não é algo que a igreja inventou. Os sacramentos, para nós, são apenas dois. E nós precisamos ter muito claro na nossa mente que não é a igreja presbiteriana que inventou esses dois sacramentos.
Sacramentos é aquilo que indiscutivelmente foi instituído por Cristo. Batismo e Santa Ceia. Quando ele diz, façam assim. De agora em diante vocês vão fazer assim. Outras igrejas, outros entendimentos teológicos foram desenvolvendo uma série de sacramentos, como momentos especiais que a igreja estabelece. Mas aqui quando ele diz fazer isso, é ele que está dizendo, vocês vão repetir esse memorial. Cristo aqui, ele nos dá essa frequência do memorial. Porque ele diz, olha, vocês vão fazer isso. E nós, buscando em outros textos, vemos, todas as vezes que vocês estiverem reunidos, porque vocês são o meu corpo, eu sou o cabeça. Todas as vezes que vocês estiverem em comunhão, eu estou com vocês. Então tenham absoluta certeza, eu estou com vocês até a volta, até o fim, até o dia final. E todas as vezes que vocês estiverem juntos e se reunirem e disserem, estamos reunidos em nome do Senhor, eu estou presente. Então, celebrem isso. E aqui, então, fica algo para nossa reflexão. Será que não seria, então, conveniente que nós celebrássemos a Santa Ceia todos os domingos do mês? Isso tem vasta discussão na história da igreja. Não há um erro em celebrar a ceia em todo culto. Porque Cristo disse, vocês vão fazer isso. Vocês vão se reunir, vocês estarão em comunhão, eu estou presente no meio de vós, então façam em memória de mim. O meu corpo foi dado a vocês, eu sou o cabeça dessa igreja por causa do sacrifício. E uma vez que esse corpo é dado a vocês, vocês são unidos, são todos chamados de filhos. E então vocês vão fazer isso em memória daquilo que eu fiz, para tornar vocês igreja. Então, é um memorial, é uma figura, é uma lembrança, mas tem uma realidade espiritual. É o que nós entendemos, cremos na nossa doutrina. Continuando aqui no verso 25, o texto diz que, de maneira semelhante, ou por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Ou seja, ele diz, olha, esse é o pão é meu corpo, eu dou graças a Deus por esse pão. Isso fazia parte do costume de todo o povo cristão, faz parte da nossa vida até hoje. Nós agradecemos pela provisão. Ele agradece aqui, e esse pão não é mero pão. Ele diz, é o meu corpo, e ele dá graças, porque ele pode reunir o número dos eleitos em si. E ele então, após partir esse pão, o texto diz que ele parte o pão, e eu procuro fazer aqui um pouco disso, talvez isso passe de maneira imperceptível, mas eu faço questão, eu peço que aqueles que vão organizar, separar os elementos, deixem ali um pedaço de pão que eu possa partir no momento. Isso não é preciosismo, não é legalismo, é o significado. Porque quando nós fazemos algo aqui, não pode ser um ritual sem o nosso inteira atenção e dedicação. O corpo de Cristo, ele foi partido. E o pão é partido. Quando ele institui a ceia, ele parte esse pão. E nós precisamos, então, olhar para aquela imagem do pão sendo partido, imaginando o corpo dele foi quebrado. Foi partido nesse sentido de, foi morto. E ele diz, vocês vão fazer isso. E nós, então, nos importamos com esses detalhes que não são meros detalhes. De maneira semelhante, depois de haver ceado, depois de ter partido o pão, entregado o pão aos seus discípulos, ele toma o cálice. E então ele fala algo parecido com o que ele falou com o pão. Mas agora ele nos leva ao centro do sacramento, a aliança. Quando ele diz, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Não é todas as vezes que você for beber vinho. É todas as vezes que vocês estiverem reunidos em meu nome, forem celebrar a ceia em meu nome, vocês vão fazer isso em minha memória. Veja que ele já está nos chamando a separar o vinho, o pão, desse elemento que é utilizado na ceia. E ele diz, esse cálice é a nova aliança. De novo, entra o entendimento, é o próprio sangue dele, o que está acontecendo? É o mesmo entendimento do pão. É um memorial, é uma figura, é vinho,
ele não muda a sua composição, ele não deixa de ser o que é, mas ele simboliza a renovação da aliança. E aqui a gente precisa parar um pouquinho para pensar um pouco mais sobre a aliança. Quando nós falamos de aliança, e aqui no texto a ideia não é que Cristo aboliu a antiga aliança e criou do nada uma nova aliança, não é isso. Ele está renovando a aliança. Por quê? O projeto está lá em Gênesis 3,15. De ti sairá o descendente que esmagará a cabeça da serpente. Ele é o descendente. A aliança está lá atrás. Deus prometeu a redenção. E da promessa da aliança de Gênesis 3,15 até esse dia aqui, nós temos um longo rastro de derramamento de sangue em todo o Antigo Testamento. É sangue que está sendo derramado por causa do pecado. Desde o primeiro pecado, quando Adão está ali com a sua esposa Eva e eles pecam, eles contrariam a vontade do Senhor, um animal é morto, seu sangue é derramado para que eles possam ter o seu pecado coberto. Eles estavam tentando se tampar de um jeito humano, um jeito falho, tampando-se com folhas de figueira. E a ideia ali é que antes eles estavam nus e não se envergonhavam, mas agora eles têm vergonha, entrou malícia. Entrou pecado no cérebro, no cerne, no ser do homem, e agora ele tenta se esconder de Deus. Então, quando a Bíblia usa essa imagem do homem que se esconde, entenda isso. Quando você peca, naturalmente você tenta de alguma maneira se esconder de Deus, porque você sabe que Ele é santo, e você sabe que o que você fez é pecado. Então você tem vergonha. É natural que nós queiramos nos afastar. E às vezes a gente começa a se afastar da comunhão da igreja. A gente começa a se afastar das conversas com a liderança da igreja. Nós começamos a não contar as coisas para os irmãos da igreja, porque nós queremos nos esconder. Porque você tem vergonha daquilo. Você não queria fazer aquilo, porque você é crente, mas você faz ou fez. E então você começa a tampar-se com folhas de figueira. E Cristo também estabeleceu nas marcas da igreja, e está nesse texto, que a forma que Deus estabeleceu para lidar com o seu pecado é a disciplina. Está aqui no texto. Nós veremos um pouco mais sobre isso. Não é você se esconder com folha de figueira. Cristo vem e te corrige. E quando Ele corrige, Ele te mostra o caminho certo, te dá clareza sobre o caminho errado e diz, você está perdoado. Pode ir, se você der provas desse arrependimento. E Cristo, então, Ele traz aqui todo esse contexto da aliança, dizendo, todo o sangue que foi derramado agora está sendo aqui apontado nesse cálice, nessa taça de vinho. Essa taça representa a renovação da aliança. A aliança foi cumprida. É como, essa é uma imagem falha, claro, mas pode ajudar a ilustrar para alguns, é quando um casamento muito bem sucedido, foi feita uma aliança há 20, 30, 40 anos, e então essas duas pessoas, elas sentem o desejo de fazer uma renovação dos votos. Elas têm convicção de que fizeram uma decisão muito acertada, amam-se, cuidam um do outro, cumprem a aliança, então elas querem renovar a aliança. Elas não estão anulando a aliança do casamento, não, elas estão reafirmando, dizendo, olha só, eu não me arrependo, eu quero de fato estar com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Então Cristo aqui, Ele está fazendo essa renovação da aliança. Para a gente pensar um pouco mais sobre aliança, que é algo fundamental no texto, nós precisamos ir para um texto que é fundamental no estudo da aliança, que é o texto de Êxodo. Êxodo 24, verso 8, que está ali na saída do povo do Egito para a terra prometida. Esse povo está numa transição. Deus os libertou da escravidão, e isso é uma imagem para a nossa escravidão do pecado. Deus está conduzindo esse povo numa peregrinação até que eles cheguem na terra prometida. Nós, na mesma situação. Deus nos libertou do pecado e agora nós estamos nessa caminhada. E é um tanto desértico para nós, porque nós sofremos, adoecemos e temos uma série de problemas. Mas Deus fala, eu estou com vocês. Eu estou cuidando de vocês. E vocês precisam desse processo para se adequarem, serem santificados, serem aperfeiçoados. Vocês estão no processo. E o que o povo fazia ali no Antigo Testamento? Uma série de coisas erradas. E Deus então pesava a mão sobre eles. Irmãos, não mudou.
Não mudou nem o comportamento do povo, nós somos um povo de dura serviço até hoje, e Deus também não mudou a reação, ele pesa a mão. Então, muitas vezes, nós não percebemos isso. Nós achamos que aquele pecado eu vou ter uma consequência só ligada ao pecado. Não. O texto nos diz que algumas pessoas aqui estavam ficando doentes. Doença física, por causa da negligência de algo espiritual. Deus pesa a mão de diversas formas. E nós precisamos ter consciência disso e fazer do jeito certo, não por medo meramente, mas por entender que quando ele pesa a mão, ele está nos corrigindo. Ele está nos chamando para perto dele, quando nós queremos nos esconder dele. Então, Deus faz isso. Indo lá para Êxodo 24, verso 8, o texto diz: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Moisés estava explicando as palavras da lei. Veja que eu estou citando aqui Êxodo 24, os 10 mandamentos estão em Êxodo 20. E Moisés está aqui explicando a aplicação da lei, porque a lei era essa aliança. O que é dito quando Deus entrega os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te livrou da terra da escravidão. Não terás outros deuses. Esse é o primeiro mandamento. Eu sou o único Deus, é eu que estou te libertando, eu estou fazendo um compromisso. A minha parte do casamento, da aliança, eu vou prover para vocês tudo o que vocês precisam para chegar na terra prometida. E o que eu quero de vocês? Os 10 mandamentos. E aí, então ele estabelece essa relação. Vocês não vão ter outro Deus, vocês não vão fazer imagem porque eu sou espírito, vocês não vão usar o meu nome em vão, vocês jamais podem se esquecer de me cultuar regularmente, no ciclo que eu criei todas as coisas em 7 dias. E vocês então precisam desenvolver o amor não só a mim, mas o amor ao próximo, honrando seus pais, não matando, não adulterando, não sendo maledicente, não cobiçando e etc. Então Deus estabelece ali toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu ser, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos, a gente separa muito claramente isso. Então Moisés ali estava oficializando uma aliança que já existia. Uma aliança que já havia sido feita. A aliança, aqui na escola dominical, vocês já estudaram algumas vezes sobre isso, é um pacto de sangue soberanamente administrado. Aliança bíblica. Deus é quem administra esse pacto, e aqui eu trago a imagem que a própria Bíblia usa, a imagem do casamento. Você tem 2 partes que fazem um voto. Por isso é tão importante o crente casar ali naquela cerimônia religiosa, onde ele promete cuidar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe. Ou seja, naquele pacto, a morte é chamada à prova. Eu vou ficar com você, te honrando, te amando e cuidando, até que a morte, obrigatoriamente, nos separe. Porque aí agora a gente não tem mais como ficar junto nesse contexto da terra. O pacto que Deus faz envolve morte. Teve que ter sangue derramado em todo o Antigo Testamento. O sangue de Cristo foi derramado. Houve morte, para que nós recebêssemos o fruto da aliança, recebêssemos a redenção. Essa é a aliança. E Cristo, então, indo lá na aliança, no Antigo Testamento, ele diz: esse cálice simboliza todo o sangue que foi derramado em toda a história do povo de Deus. Esse sangue é o sangue da renovação da aliança. Vocês não precisam mais derramar sangue. Isso, de fato, acontece quando Cristo institui a ceia. Essa é a renovação. Vocês não precisam mais derramar sangue. Vocês não precisam fazer muita coisa. Eu já fiz tudo. E vocês então agora vão fazer o quê? Verso 24. Fazer isto em memória de mim. Solenemente, reverentemente, em espírito, em verdade. Um outro texto que nos traz luz é o texto de Jeremias. O profeta Jeremias, ele cita muito a aliança com Deus. E em Jeremias capítulo 31, verso 31, ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando Jeremias, o profeta, como boca de Deus, fala isso, ele está indo lá na aliança de Moisés, em Êxodo 24, e dizendo: olha, vem aqui no futuro, vem alguns dias aí para frente, onde o Senhor diz para vocês que ele vai firmar
nova aliança, ele vai renovar a aliança. Ou seja, havia ali, naquele período, essa aliança, onde os animais eram sacrificados. E se você ler o livro de Levíticos, nós vamos estudá-lo aqui todos juntos. O livro de Levítico é o livro da aproximação. É isso que a palavra significa, é como se aproximar do Senhor. Então é um livro de culto, é um livro, é o maior manual de culto que existe. O livro de Hebreus é um excelente comentário aplicativo, instrutivo e inspirado do livro de Levítico. Então nós temos um grande manual de culto. Então quando aqui na igreja é estabelecido elementos de culto e uma série de coisas, veja, não é porque o pastor gosta, não é porque assim sempre foi feito, não. Tem um grande livro do Senhor que nos instrui como nos aproximar dele. É o livro da aproximação. E o livro de Levítico, muitas vezes, quando você começa a leitura anual da Bíblia, você para por ali. O livro de Levítico e Número, são os livros que normalmente a gente desiste de ler, porque tem muita informação. Se você pecou dessa forma, você vai trazer tal animal. Se você pecou da outra forma, você vai trazer outro animal. Mas a ideia ali é, você pecou e você agora quer se esconder. Para tampar o seu pecado, alguém tem que morrer. Algum sangue tem que ser derramado. Entenda, para que você não morra, alguém tem que morrer. Por quê? O salário do pecado é a morte. Então se você pecou, você merece a morte. Mas para que você não seja condenado à morte eterna, então derrame sangue de alguém inocente, alguém que não pecou. Por isso eram animais que eram sacrificados. Não eram como religiões pagãs, crianças, seres humanos, não, eram animais. Porque até que se prove o contrário, o animal não peca, o animal não tem alma. Ele não tem culpa do seu pecado, mas ele tem que morrer. Alguém que não fez nada precisa pagar o preço por quem fez. E Deus, então, estabelece essa forma da aliança. Para que você não morra, eu prometo para vocês, eu vou salvar vocês. Mas alguém tem que derramar sangue. Isso foi estabelecido em Gênesis 3,15. Quando Cristo vem, e Ele sabe de tudo isso, Ele é o verbo de Deus, Ele diz, vocês vão celebrar a ceia e entendam, esse cálice representa o meu sangue que é derramado por vós. A renovação da aliança. E todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês vão fazer isso em minha memória. Em memória do que foi realizado, ou seja, a redenção, o que Jeremias anunciou. Chegou o dia. Então, a aliança é estabelecida com Moisés. Jeremias, o profeta, tantos anos depois, diz, está chegando o dia. O Messias está chegando e a renovação da aliança vai acontecer. A gente não vai precisar mais ficar sacrificando animal. O Senhor vai cumprir a parte da aliança onde Ele nos dá o testamento da nossa justificação. Ele nos dá um documento dizendo, você não deve mais nada. A morte de Cristo é esse documento. Por isso a gente não precisa mais derramar sangue. Porque a gente já tem o documento que nós chamamos teologicamente de justificação. Você, mesmo não sendo justo, é declarado justo. É um documento, é uma declaração. Então não é algo que acontece num desenvolvimento. Você recebeu e a garantia disso é Cristo. Ele diz, aqui eu estou renovando, eu estou cumprindo a aliança. O que Deus, meu Pai, prometeu, eu cumpro. Eu sou o sacrifício, o Cordeiro de Deus. O meu sangue é derramado. E vocês vão agora realizar um símbolo, um sinal, um sacramento que aponta para o que foi realizado. Vocês não vão precisar mais matar animais, mas vocês vão, todas as vezes que se reunirem, vocês vão colocar um pouco de vinho e lembrarem que esse vinho representa um sangue, o sangue da renovação da aliança, o sangue que foi derramado para que você vá para o céu, para que você seja salvo. Portanto, irmãos, a simbologia que envolve essa taça de vinho e esse pedaço de pão, ela envolve a sua salvação eterna. O preço que foi pago. Então nós não podemos participar da Santa Ceia de maneira negligente. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos explicar. Verso 26, ele diz, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, vocês não vão parar de fazer Santa Ceia até o dia final. A igreja, em todas as épocas, até que Cristo volte, vai celebrar a ceia do Senhor. E o que acontece nesse anúncio da ceia do Senhor? Né? Essa celebração, melhor dizendo, da ceia do Senhor. O anúncio da morte. É o evangelismo.
Os nossos filhos vêm para a igreja e eles ficam aqui, e a gente pensa, eles não estão entendendo nada, mas Deus age espiritualmente, ele não precisa entender. Deus está comunicando, ele está sendo conduzido, ele está sendo abençoado, ele está recebendo a provisão, ele está sendo inserido na aliança, e o seu filho vê que está todo mundo pegando um pedaço de pão, um pouco de vinho, e às vezes ele quer um pedaço disso, e ele quer pegar escondido, e ele quer que o pai dê um pedaço para ele, tem alguma coisa acontecendo ali, e eu não posso participar, e a gente vai instruindo, a gente está anunciando, filho, isso aqui é muito sério, a gente não pode brincar com isso, porque isso aqui, nós estamos nesse momento celebrando a nossa redenção, só que essa redenção, ela só foi possível porque Cristo morreu, e esse copo representa o sangue que foi derramado, e esse pão representa o corpo dele que foi partido, que foi morto, e então assim, nós estamos anunciando a nossa redenção de geração a geração, e assim vem sendo feito, irmãos, há tantos milhares de anos. Qual a outra experiência social que dura tantos anos? É lógico que Deus existe, que Ele age. E quando Cristo nos comanda, Ele está falando, olha, vocês vão fazer isso, e assim vocês estão perpetuando a fé, o anúncio dessa salvação. Vocês precisam anunciar. Nós não podemos, então, celebrar o culto e não fazer Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é visivelmente o anúncio do que foi feito. Eu posso aqui pregar todo domingo falando sobre o sacrifício remidor de Cristo. Mas é bem diferente quando nós vamos para a mesa e então nós temos a representação daquilo que foi feito. Um corpo que foi partido, um sangue que foi derramado. Nós estamos então anunciando a morte. A igreja, no primeiro século, eles sempre que celebravam a Santa Ceia, eles oravam em seguida uma frase bem curta, e às vezes envolvia só uma palavra nessa oração, que era a palavra aramaica Maranata. O apóstolo Paulo usa essa palavra aramaica em 1 Coríntios, aqui no capítulo 16, no verso 22. Ele usa exatamente a palavra Maranata. O livro de Apocalipse usa de formas diferentes a mesma palavra, mas trazendo a tradução, o entendimento. A palavra Maranata quer dizer, vem, Senhor Jesus. Então, toda vez que nós celebramos a ceia e estamos ali envolvidos naquele momento, nós estamos dizendo, ele veio, a aliança dizia que ele ia vir, ele já veio. E ele derramou sangue, ele renovou a aliança. E agora a promessa que nós aguardamos é, ele está voltando. Então toda vez que nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo, ele vem. E nós declaramos como que nesse Maranata pedindo, Senhor, volta, volta que a gente quer estar contigo. É lógico que por causa do nosso pecado, nós ficamos envolvidos aqui com a criação de filhos, realização profissional, realização amorosa, e às vezes a gente não quer encontrar com ele. Mas isso é pecado. Isso é fraqueza nossa mesmo, porque quando nós entendemos o que é estar com Cristo, então nós, e talvez nós precisemos aqui na igreja nos esforçar para resgatar esse sentimento, não só o entendimento, mas o sentimento, essa vontade de dizer, Senhor, volta, volta hoje, eu não tenho mais nada para fazer nessa vida aqui, a não ser querer que o Senhor volte. E era esse o sentimento, e é esse o sentimento de Paulo, quando ele diz, olha, a morte para mim é lucro. Então, ele diz em 1 Coríntios 16, 22, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E é isso que a gente faz quando celebra a ceia, nós estamos dizendo, vem. E Apocalipse traz bem essa ideia, Apocalipse 22, 20 diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. E aí o texto diz, amém, vem, Senhor Jesus. Tipo, vem, eu quero que você venha, rápido, tem pressa. E o apóstolo Paulo continua nos instruindo, dizendo, por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. Veja que o cálice aponta para o sangue. Quando você faz isso de maneira negligente, de maneira indigna, você volta para o banco dos réus. Porque Cristo tirou você do banco dos réus. E veja, irmãos, quando ele fala isso, ele não está dizendo que você perde sua salvação. Isso seria contraditório. Ele está dizendo, você se tornou condenável. Em que sentido? O peso da mão do Senhor, a disciplina do Senhor. Em Cristo você não tem disciplina, porque não precisa. Cristo não pecou. Mas
por causa dos seus contínuos pecados, então o Senhor precisa te corrigir. E você então volta a ser réu do seu próprio corpo, ou seja, do seu próprio pecado. Porque você foi inocentado no seu corpo, porque ele entregou o corpo dele. Mas quando você participa indignamente, você volta a ser réu do seu próprio corpo. Você voltou a ser réu dos pecados que você comete. E, invariavelmente, eu sempre repito isso, todo pecado tem consequência. Pecadinho tem consequência. Pecadão tem consequência. Todo pecado tem consequência. Mas é uma mentira bem intencionada. Tem consequência. E essa consequência, muitas vezes, você nem vai perceber. Porque, como eu tenho dito, ela não é ligada ao que você fez. Ela vem de diversas outras formas. Você pode adoecer, você pode passar por uma série de problemas, você pode ter uma série de dificuldades. É Deus te levando ao sofrimento. Você diz, mas que jeito de disciplinar, se eu nem sei o que está acontecendo. Sabe por que Deus faz isso? Porque quando a gente sofre, a gente que tem fé, a gente vai para Ele. Porque quando a gente está muito cheio de si, tendo sucesso total, nós nos afastamos de Deus. Quando nós estamos maus, quando você está no leito de um hospital, perdendo a sua saúde, você fala, irmãos, orem por mim, por favor. Senhor, ore, e você começa a ler a Bíblia intensamente, você começa a orar intensamente. Então, funciona a disciplina do Senhor nos chamando. E ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O verso 28. A ideia de examinar-se aqui é exatamente de trazer o discernimento. Se algum diácono quiser desligar aqui o ar, pode desligar, que começou a fazer barulho aqui, por favor, para não desconcentrar. Ele então nos chama a fazer um autoexame. E aqui, irmãos, está muito ligado ao que ele diz no verso 31. Se você olhar para o verso 28, ele diz, examine-se. No verso 31, ele diz, se nós nos julgássemos, ou seja, se você se examinasse, você não seria julgado. Ou seja, ele está nos dando autonomia para fazer uma sondagem dos nossos pecados. E aqui tem base também para a nossa igreja não servir a ceia para crianças que são da aliança, são salvos, mas eles não podem discernir o seu próprio corpo, eles não podem fazer um autoexame, eles não chegaram ainda na maturidade da sua própria fé. Então eles não têm essa capacidade de autoexame que nós precisamos fazer. E agora eu volto para o verso 27. Se você não faz o autoexame, você participa dos elementos de maneira leviana, descomprometida, você está participando de algo indignamente. Por quê? Nós somos indignos, somos pecadores, mas Cristo nos tornou dignos, exatamente pelo sangue. Quando eu participo de algo que Ele fez e diz, faça isso em memória de mim, e você faz isso de maneira negligente, descomprometida, irreverente, como um pré-adolescente pode fazer, uma criança pode fazer, então nós nos tornamos participantes indignos. Quando a pessoa é disciplinada, é necessário ser disciplinada e afastada da ceia, está ligado a essa questão da sua indignidade, até que ele dê prova de arrependimento, de que ele não vai se envolver mais com aquele tipo de pecado, que ele aprendeu a lição, que ele entendeu e que ele odeia o que ele fez. Então ele volta para essa mesa do autoexame. Então a mesa, ela é a mesa do autoexame. Você não pode participar dela de maneira descomprometida. E por isso também, não é só esse o motivo, mas esse também é um dos motivos para que as crianças, antes da profissão de fé, não participam da Santa Ceia. Essa capacidade de discernir os seus próprios pecados. E então, comer. E eu sempre digo isso ao realizar a ceia. Verso 28. Examine-se e coma. Porque tem muitos de nós que examinamos-nos, identificamos o pecado, e então falamos, não vou participar da ceia, eu sou indigno da ceia. Veja, o texto não diz isso. Ele diz, examine-se e coma. Por quê? Presume-se que você vai se arrepender. Se você não quer comer, porque você não se arrependeu. Então você está falando, eu amo mais o que eu fiz, o meu pecado, do que o Senhor dessa mesa. Examine-se e coma, participe. Entenda que Ele derramou o sangue para que você abandone essa prática, que o seu autoexame te levou à consciência de que você está errado. Percebe a importância de examinar-se e comer? Ele diz, pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Volta para o banco dos réus. E aí vem o aspecto da disciplina no verso 30. Eis a razão porque há entre vós
Muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. E aqui ele está mostrando que muita coisa que vinha acontecendo dentro da igreja de Corinto era consequência. Muitas pessoas, e aqui a gente pode, há uma divergência entre alguns comentaristas, alguns pensam que ele está falando apenas no sentido espiritual, mas tudo leva a crer que lá no contexto da igreja havia sim doença física em grande incidência, muitas pessoas fracas fisicamente, não só espiritualmente, e algumas já tinham morrido por causa de uma série de doenças. Historiadores trazem alguma informação nesse sentido. O fato é que o mundo espiritual ele afeta o mundo material, o mundo físico. E é isso que Deus está falando, olha, é por isso que vocês estão com tanto problema. Agora, eu não posso, eu sei que já estou me alongando, mas eu não posso deixar de dizer algo que é entendido de maneira muito errada. Várias igrejas, vários pregadores, eles sempre associam os nossos sofrimentos ao pecado. Então, você está doente, ele diz, é pecado, irmão. Você foi diagnosticado com algo terrível, ele diz, é pecado, irmão. Nós não podemos pensar assim. Veja, há uma distinção que precisa ser feita. Nós sofremos e adoecemos e temos uma série de dificuldades porque nós estamos num mundo caído, num mundo amaldiçoado, e estamos em um corpo que está debaixo dessa maldição. Então, inevitavelmente, o crente vai ter problema, ele vai ter dificuldade, por causa da condição. Ou você vai dizer que não é pecador. Todos pecaram e todos, então, estão debaixo dessa maldição. Quando o texto diz que quando nós não discernirmos, Deus vai pesando a mão sobre nós, sim, existe essa relação e nós vemos isso em toda a Escritura. No entanto, eu não posso simplesmente espiritualizar os problemas. Por quê? A minha doença, o meu sofrimento não é por causa do pecado? É porque você está debaixo dessa maldição do pecado. E então, nascem pessoas já com deficiência, pessoas são diagnosticadas com coisas terríveis, mas o contrário não é verdadeiro. Porque a ideia de dizer que tudo que você sofre é por causa do pecado, automaticamente diz, se você parar de pecar, você vai prosperar, você vai ficar rico, você vai ficar saudável, você vai ficar perfeito. Não. Jó era um homem que Deus olha para ele e diz, como esse servo é justo? E ele sofre. Por quê? Porque ele está debaixo dessa condição. Então, no mundo, nós todos estamos debaixo da maldição. E é inevitável o sofrer, o adoecer. Mas, quando nós estamos provocando a santidade de Deus, sim, nós estamos chamando o peso da mão dele sobre a nossa cabeça, para que o nosso sofrimento nos leve mais intimamente aos pés do Senhor. Esse é um assunto complexo, posso explicar, quem quiser qualquer informação mais profunda, para que nós possamos continuar caminhando aqui hoje, sem me alongar muito. Ele nos chama a ter essa capacidade de julgamento, e no verso 32 ele embasa isso que eu disse para vocês. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Se você não faz o autoexame, Deus vai fazer um exame e ele vai te disciplinar, ele vai pesar a mão, você vai sofrer. Sempre, pecado traz sofrimento, pecado traz consequência. Então, quando Deus pesa a mão, no sentido que eu estou dizendo, você está mais exposto ao sofrimento, que já é uma condição natural do ser humano. Então, vamos entender o outro lado da moeda. Quer dizer, então, que se todos nós estamos debaixo da maldição do pecado, então, como crentes, Deus vai nos protegendo das consequências dessa maldição? Exatamente isso. Exatamente isso. Assim como o povo na saída da escravidão, no Êxodo, eles tinham uma coluna de nuvem que os protegia da moléstia do sol. Eles tinham uma coluna de fogo que iluminava o caminho. Eles tinham ali toda a provisão, o cuidado. É o Senhor falando, vocês estão no deserto, mas eu estou com vocês. E eu estou protegendo vocês. Então, quando nós estamos na igreja, comprometidos, participando dos sacramentos, tendo a nossa vida espiritual caminhando bem, Deus está nos diariamente, em sua misericórdia, nos preservando de uma condição que é natural. Quando você se afasta, então naturalmente você está mais exposto ao sofrimento do mundo caído.
Inclusive nas suas discussões dentro de casa, porque um peca contra o outro e no seu trabalho, e você vai tendo uma série de problemas. Então, é nesse sentido que nós associamos, sim, o sofrimento ao pecado. Mas eu não posso pensar que, então, não pecando, eu vou ter uma vida perfeita, sem doença. Não, é natural do ser humano, essa relação com o sofrimento. E aí, então, o apóstolo Paulo volta à exortação que ele havia feito até o verso 22, dizendo que a igreja precisava entender esse princípio. Então ele está voltando à bagunça da festa ágape, no verso 32 e 33, dizendo, 33 e 34. Irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperai uns pelos outros, né? Vivam essa comunhão. Esse momento é um momento de introspecção, de reflexão, de solenidade reverente. Então, se você está com fome, esse não é um momento para você saciar a sua fome. Você está com fome, come em casa. A ceia do Senhor não tem o propósito de alimentar você. Por isso, talvez o pão seja tão pequenininho e a quantidade de cálice seja tão pouco, né? A Bíblia não estabelece essa quantidade, mas nos estabelece que a quantidade não é o mais importante, porque o propósito aqui é espiritual e não alimentar. Tendo dito tudo isso, já me alonguei mais do que gostaria. Nós vamos, nesse momento, orar pelos elementos que nós temos aqui. Hoje, providencialmente, nós temos esse texto. Nós vamos celebrar a ceia após essa instrução e buscar no Senhor essa sondagem do nosso coração, esse autoexame, para que nós não nos tornemos réus e chamemos para sobre as nossas vidas o peso da mão do Senhor, a disciplina, mas que Ele mesmo nos mostre daquilo que nós precisamos nos arrepender, e então participemos daquilo que nos tornou santos, mesmo sendo nós todos injustos e pecadores. Vamos orar nesse momento.